Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 1 do livro Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e David Putchman. A ideia é tentar decifrar como a igreja pode ser relevante, né? Especialmente nesse mundo urbano, globalizado. E o capítulo já começa dando uma sacudida. Exato. O ponto central parece ser que as barreiras culturais hoje são tão fortes quanto as espirituais. Isso exige uma nova abordagem, né? Ok, vamos tentar desvendar isso então. Qual é o grande alerta que eles dão logo de cara? Olha, o ponto nevrálgico é uma inversão total de fluxo, sabe? Antes, a igreja era tipo a referência, as pessoas vinham até ela. Agora, Uhum. a espiritualidade é buscada em todo lugar, né? Internet, gurus, outras filosofias. E a igreja, para muita gente, virou irrelevante ou até, assim, hostil. Então, a urgência agora é a igreja ir até as pessoas. Tem que ter uma postura missionária ativa, quase como se estivesse num campo estrangeiro, mas dentro da própria cidade. Deixou de ser o destino óbvio. Completamente. E para descrever esse cenário novo, eles usam um termo que eu achei interessante: glocal. O que isso quer dizer na prática para a igreja? Glocal é bem isso, a mistura do global com o local. As tendências que vêm de fora, pela mídia, pela internet, elas moldam a nossa realidade aqui no bairro, entende? Uhum. Então a igreja precisa ter essa visão dupla, entender o que está rolando no mundo, as macro tendências, mas também mergulhar fundo no que é específico da sua comunidade ali, da vizinhança. Não dá para pensar só pequeno nem só grande demais. Exatamente, é um equilíbrio delicado. Tem aquele exemplo no capítulo, né, da igreja em Miami. Acho que ilustra bem essa falta de visão glocal. Nossa, sim, é um caso clássico. Uma igreja que viu o bairro mudar radicalmente com a chegada de imigrantes cubanos e, em vez de, sei lá, tentar entender, se adaptar, criar pontes, não. Ela se fechou na própria cultura, nessas tradições, E o resultado? perdeu totalmente a relevância ali. Virou um fantasma na comunidade. É um alerta bem duro, né, sobre como é vital essa adaptação cultural. Senão, já era. E aqui a coisa fica bem interessante. Eles conectam essa necessidade de adaptação com a mudança maior, do modernismo para o pós-modernismo. Como isso impacta a igreja? Ah, impacta? E muito, pensa bem. A cultura moderna valorizava a razão, né? As verdades absolutas, as grandes instituições. Era um terreno onde muitas igrejas evangélicas, assim, fincaram suas raízes culturais. Certo. Só que o pós-modernismo, ele desconfia disso tudo. Valoriza o quê? O subjetivo, a experiência pessoal, a história de cada um, a autenticidade. O oposto. Totalmente o oposto. E aí cria um abismo na comunicação. A linguagem da igreja, os valores que ela enfatiza, o jeito de apresentar a fé, muitas vezes simplesmente não conecta mais com as pessoas. E a igreja acaba se isolando. Exato, fica falando para dentro. E os números que eles mostram refletem isso, né? Tipo, queda na frequência nas igrejas, mais gente se dizendo espiritual, mas sem religião. Precisamente. Mas o livro dá alguma pista do porquê essa espiritualidade sem religião cresce tanto? É só essa desconfiança na instituição ou tem mais coisa aí? É uma combinação, eu diria. Tem sim essa visão negativa da religião organizada, que às vezes é vista como rígida, talvez hipócrita, ou simplesmente desconectada da vida real. Hum, Mas também tem muito a ver com essa valorização pós-moderna da experiência individual, sabe? Da busca pessoal por sentido, mas fora das caixinhas tradicionais. As pessoas querem espiritualidade, sim, mas querem que seja algo autêntico, pessoal delas, não necessariamente ligado a uma instituição. o que torna o desafio de engajar ainda maior, imagino. Muito maior. E para complicar ainda mais o cenário, tem a diversidade étnica, né? Que só aumenta. Como é que a igreja lida com essa fragmentação toda? Então, os autores batem muito na tecla de que aquele modelo antigo de uma igreja para todo mundo já não funciona mais. A sociedade está dividida, segmentada em muitos grupos. Étnicos, de afinidade, estilo de Sim. vida.
E a resposta para isso, segundo eles, é a contextualização, ou seja, desenvolver abordagens missionárias específicas para cada grupo, falar a língua cultural deles, entender as dores, as aspirações de cada um. Tem o exemplo da New Song Church que eles citam, né? Exato, que se tornou intencionalmente multiétnica e precisou adaptar tudo. Mostra que a gente precisa pensar no nosso próprio bairro como um campo missionário diverso, complexo. Então, juntando tudo isso, qual é a grande mudança de mentalidade que o capítulo está pedindo? Olha, a virada de chave crucial é a igreja parar de se ver só como um clube ou um prédio, sabe? E passar a se entender como um povo enviado para a sua cultura. Enviado? É. Isso implica estudar o contexto local de verdade, como um missionário faria em outro país. Para quê? Para entender as pessoas, para achar as tais janelas de redenção que eles falam. Mas aí entra o obstáculo interno. Ah, sim. O maior, talvez. O que eles chamam de pecado das preferências. É a nossa dificuldade, né? A nossa teimosia em não querer abrir mão dos nossos gostos, dos nossos estilos, do nosso conforto, por causa da missão. É aquele dilema clássico, né? Sair da zona de conforto. Na teoria é lindo, mas na prática, Exige amar mais a comunidade lá fora do que as nossas próprias preferências aqui dentro. é um chamado duro. É um chamado radical. Priorizar alcançar pessoas acima de manter as coisas como sempre foram. Então, para a gente ir fechando essa análise do capítulo 1, ele é basicamente um chamado urgente à ação. Totalmente. A igreja precisa acordar para essa realidade local, entender de verdade as barreiras culturais, assumir essa mentalidade missionária ativa, né? E contextualizada. E ter coragem. Coragem para adaptar as formas, os métodos, sem, claro, negociar a mensagem central do evangelho, mas adaptar por amor às pessoas que estão ali fora. O desafio constante, então, é esse equilíbrio, né? Exato. Fidelidade bíblica e relevância cultural. Como fazer essas duas coisas andarem juntas? É a pergunta de 1 milhão. E fica a reflexão, né? No mundo que valoriza tanto a experiência pessoal, a autenticidade e que desconfia tanto de instituições, como é que as estruturas, as tradições da fé podem comunicar uma verdade que transcende tudo isso sem virar elas mesmas mais uma barreira cultural? Fica aí para pensar.